Olá, graça e paz. Espero que todos estejam bem. A gente vai iniciar aqui mais um estudo de célula desse novo formato. Vamos começar orando. Amém. Então, ora, por favor. Senhor, meu Deus, Pai. Senhor, Obrigado, Senhor, muito por todas as obrigada, pessoas que nos Senhor, por proporcionaram, mais este Senhor, dia. Jesus, Senhor, pelas tuas amém, misericórdias que se renovaram a cada manhã, Pai, e hoje não foi diferente, meu Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cuide, Senhor, de todo este momento, Senhor. Sim, Deus. Pai, cuida, Senhor, de cada um, Senhor, que vai Sim, ouvir, Pai, em Senhor, nome de esta Jesus. mensagem, Senhor. Ministra, Senhor, sobre o coração dele, sobre o Sim, coração papai. dela. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala um pouco mais, Senhor, daquilo que a tua palavra tem, Senhor, para nossas vidas, Senhor, que o nosso coração, Pai, venha a ser terra fértil, meu Deus, Em nome e que de possa, Jesus. Senhor, frutificar, Senhor, os frutos do teu Santo Espírito em nós, Pai. Sim, Em Deus. nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente vai aqui fazer o quebra-gelo. É uma pergunta. Quanto você ri em uma semana? Quanto você ri em uma semana? Ai, já tô rindo, né? Olha, eu não sei quantificar para vocês aí quanto que eu dou risada. Mas antes da gente entrar aqui no ar, né? Eu tava até falando com o irmão Nelson. Falei, poxa vida, essas perguntas da nossa administração têm sido bem interessantes, pelo menos para mim. E aí eu fiquei pensando, né, do quanto eu tenho dado realmente risada. E aí eu falei para ele, eu falei, poxa, se talvez você que está nos ouvindo, porque essa pergunta também é para você, se talvez você não esteja rindo muito, claro que existem circunstâncias a qual é difícil, né? O coração tá triste, então o rosto ele vai simplesmente mostrar aquilo que está ocorrendo dentro do coração. Mas se não tem nada de grave acontecendo com você, sabe? Se tá tudo ok, os seus estão perto de você, você tá com saúde, entre outras coisas que você já compreendeu, meu irmão, procura sorrir. Sorrir faz bem, né? Sorrir e dê risada, É rir, sabe? o quanto você ri. Se não tem ninguém pra te fazer rir, procure coisas que façam seu coração alegre, que possa, como que eu posso dizer assim, que possa externar de uma forma tão gostosa que você vá rir também, sabe? Não espere por ninguém fazer você rir. Tem tantas coisas sadias hoje que a gente pode procurar rir também um pouquinho, até mesmo sozinho, por que não, né? Amém? Amém. E o rir, ele é contagiante, né? Quando a gente assiste um vídeo de alguma coisa engraçada e alguém ri, ou quando alguém ri perto da gente, né? Sim. Automaticamente. Então ele Verdade. é uma coisa que contagia, né? Então Então, é uma dica aí, né? vamos nos deixar ser contagiado por coisas boas e vamos contagiar também, né? Isso aí. A gente não pode deixar de lembrar também, né? Nessa questão da pandemia, né? Que a nossa igreja ela vem arrecadando alimentos, vem ajudando as pessoas que necessitam, né? A nossa ação social. Embora a gente esteja nesse contexto, mas que você possa estar orando a Deus e separando algo, né? Talvez que você ache assim que possa ajudar uma família, aí você possa estar entrando em contato com os irmãos responsáveis, né? E aí eles agendam um dia para poder retirar, Claro. né? Sempre lembrando, né, meus irmãos? Oferte aquilo que você também gosta, sabe? É verdade. Vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu gosto de Nescau. Se você tem uma latinha para ofertar ou um saquinho, oferte também. Porque muitas vezes aquela família que vai receber também gosta. Só uma que, porém, criança, né? isso, tem uma criança. Só que, porém, naquele momento não tem a possibilidade de É comprar. verdade. Então, nós temos muito isso, né? De que a gente jamais vai ofertar algo que nós também não consumimos. É verdade. Então, quando você fizer, faça como estivesse fazendo para você também. Poxa, eu gostaria de estar recebendo isso. Então, oferte o melhor, tá bem? Não é só o que nos resta dentro da despensa. Ah, ficou esse aqui, ninguém usou no mês, eu vou lá ofertar. Não faça isso.
Claro que assim, muitas vezes esse único alimento que lhe sobrou na despensa, que para você não é nada, para uma família faz Ajuda grande bastante. diferença, É sim, verdade. faz grande diferença. Mas se você tem mais e melhor, oferte. Amém? Não retenha. Amém. Então a gente vai aqui para o momento da edificação, né? O título é parecido com o anterior, né? É Resgatando a Vida de Santidade, né? O outro título, tu lembra qual era da semana passada? Era busca. Era Busca, né? Isso. Busca pela santidade, aqui resgatando a vida de santidade. E aqui o texto está em Provérbios 28:13. Isso. Pode ler, por favor? Vamos tocar a Bíblia aqui. Eu vou estar lendo, os irmãos que quiserem acompanhar. Aí Provérbios 28:13 diz o seguinte pra gente: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém. Precisamos manter nossa vida limpa diante de Deus, né? Aqui o versículo na segunda parte diz, né? Quem confessa e abandona encontra misericórdia, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus diz, né, que nós temos que buscar a santidade, né? Mas não, nós somos seres carnais também, né? Muitas vezes a gente ouve, anda mais pela carne do que pelo espírito, né? E às vezes a gente tropeça, muitas vezes quem pratica dessa maneira tropeça muito na vida, né? E nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus, né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que está em pecado, a oração não passa do teto, né? E a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus, né, para a gente poder ter uma comunhão, porque o que nos separa de Deus é o pecado, não é verdade? Então, é impossível esconder os pecados de Deus. A Bíblia afirma claramente que Ele sabe de todas as coisas e antes da palavra chegar em nossa boca, Ele já conhece os nossos pensamentos. Não é verdade? Então Deus sabe todas as coisas, né, que nós pensamos, tudo aquilo que está no intento do nosso coração, né? O que Deus espera de nós é uma atitude boa, né? Porque embora nós sabamos todas essas coisas, o que nos impede de fazer o certo ou o errado, né? É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, Deus ele não interfere no livre-arbítrio. Então, embora eu sabendo de todas essas coisas, eu ainda posso errar, né? Não é porque nós somos batizados, nós aceitamos Jesus, que nós nunca vamos tropeçar e não vamos errar, né? E isso é no âmbito geral, né? Na questão pastoral, na questão ministerial, na questão do irmão, né? Todos nós somos carnes, né? E Deus vem trabalhando na nossa vida diferentemente na vida de cada um, né? Melhor dizendo. E a gente pode, a qualquer momento, se deparar com um tropeço, né? E aí o que nos cabe, né? É nos autoanalisar, ver que nós erramos, né? E pedir perdão a Deus, né? Nós temos que vigiar a nossa vida constantemente. Amém. Aqui nesse nosso novo estudo aqui, ele nos remete também ao estudo da célula passada, né? Não sei se, Sim. se você viu, se você estava ligado, se você não estava, corre lá no outro vídeo, dá uma olhadinha, confere que essa é uma continuação. Que aí a gente fala da busca pela santidade. E quando a gente busca a santidade, como foi falado no vídeo anterior, existe um processo para essa santificação nas nossas vidas. E hoje esse estudo ele está falando justamente da questão do confissão de pecados. O quanto é importante isso nas nossas vidas, na nossa vida com Deus, em primeiro lugar. Porque o que que eu entendo? Eu entendo, né, que é assim, Deus ele é o Pai. Então, qual o pai que não sabe quando seu filho apronta, quando faz alguma coisa? Conhece pelo Uhum. olhar, muitas vezes conhece pelo jeito, quando responde algo diferente. Os pais conhecem. Só que cabe também a atitude do filho e falar: pai, eu fiz tal coisa. Eu cometi tal pecado, né? Isso nós falamos do pai terreno. Carnal. Perdão, isso. Nós falamos do pai terreno, então você imagina o seu pai do céu. Se o pai da terra fica esperando uma atitude correta sua,
como é que Deus não vai esperar? Claro que foi como o irmão Nelson falou. Está nas suas mãos. A palavra diz o quê? Confessa. Abandona. Aparta-te disso. Para quê? Para que ocorra santificação na sua vida. Porque à medida que nós procuramos viver uma vida correta diante de Deus, a confissão do pecado, ela está no meio. Porque Faz parte do processo, né? faz parte do processo, isso mesmo. Então, na verdade, isso é só um gancho da nossa célula passada. Tema interessantíssimo. Que é a nossa santificação, a nossa vida com Deus. E aqui... A ideia aqui é que não podemos esconder, mas o fato é de que não reconhecer o pecado e a falta de temor a Deus, né? Mais ou menos isso que tu resumiu agora. Isso, porque assim, de Deus ninguém esconde nada, irmão. De Deus não. Sabe? Tem uma frase que é real. Deus tá vendo tudo. Claro que tá. Né? Só que a palavra também nos exorta ao seguinte: fazer das suas petições conhecidas ao Senhor. Então, não é só quando você pede algo. Quando você também faz algo que não deveria. O Senhor também tem que estar sabendo. Ah, mas ele já sabe, ele viu, ele não sabia? Sim, ele sabe. E a sua atitude como filho? Falar, pai, vou lembrar rapidamente, não é esse contexto nosso, mas eu vou lembrar rapidamente do filho pródigo. Ele teve uma atitude que muitos de nós deveríamos ter. Vou voltar para o meu pai, eu vou falar, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Olha só. Ele já sabia que ele estava errado, mas ainda assim ele teve, não sei se essa palavra é correta, se eu posso estar usando, mas ele teve, a gente pode usar várias palavras, a hombridade, a capacidade, enfim, de falar, pai, eu fiz isso. Fidelidade, né? Eu fiz isso. E isso é algo que nós devemos fazer. Olha, assumir os seus erros. Eu fiz. Não jogo a culpa em ninguém. A culpa é minha. E isso muitas vezes falta numa vida com Deus. Então, é algo que a gente tem que se analisar. Sempre, né, irmãos? Eu volto sempre na mesma tecla de como tem sido a sua vida com Deus. Como é que tá esse tete a tete aí com o pai? Tá falando as coisas pra ele? Ah, mas ele já sabe, mas ele já viu. Você tá confessando, que é o tema de hoje. Confessando. Pode falar, irmão Nelson. Deus sabe de tudo em nossa vida. Portanto, a segunda parte do verso é o conselho do próprio Senhor e que contém duas partes importantes, né? E a segunda parte, né? Que ressaltando aqui, mais quem confessa e abandona encontra a misericórdia, né? Então a gente vai falar aqui agora do confessar, né? A confissão é o reconhecimento de nossos pecados e a nossa confiança na misericórdia de Deus. Então, toda vez que a gente confessa, não só a gente fala o que nós fizemos, mas tem uma segunda parte, né? Que nós colocamos, que Deus, ele entende que nós confiamos nele pela misericórdia, né? Que ele nos dá misericórdia. Então, o fato de a gente confessar, a gente está confessando também que nós cremos em Deus, porque nós sabemos que vamos encontrar misericórdia ao confessar. Não é verdade? E aqui, deixa eu ver, e na misericórdia de Deus, demonstrada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Então, o que é o sangue de Jesus, né, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Aí, para quem quiser consultar, né, tá em 1 João 1,7. E aí o segundo tópico aqui é a outra parte, né, que faz parte do processo. Sim. Primeiro é confessar e a segunda parte é abandonar. Isso aí. E aí onde eu queria trazer um grande entendimento para nós. Não adianta a gente só confessar, irmãos. Ah, olha, eu confessei. Mas você abandonou? Porque, olha, primeiro vem confessar e depois abandonar. Tá atrelado. Porque senão a gente cai sempre num determinado local que se chama remorso. Eu não sei se você sabe a diferença de arrependimento e de remorso. Se você sabe, show de bola, se não, a gente vai relembrar com você. Remorso é muitas vezes o que acontece com algumas pessoas, é aí onde cai. Por quê? Porque ela confessa, mas ela não abandona. Então o que acontece na vida dela? Acontece um remorso.
Muitas vezes ela chora, ela se sente mal por aquilo que ela fez, só que depois ela vai estar fazendo de novo. Isso se chama remorso, isso não é arrependimento. O arrependimento, ele pode trazer tudo isso também que o remorso trouxe, porém, se você tiver a oportunidade de fazer aquilo de novo, você pensa, eu faria? Não. Isso é arrependimento. É você não voltar a fazer novamente aquilo. Então tem muita diferença de você se sentir mortificado, não sei se é bem a palavra, você sentir com remorso e você se arrepender. Não confundamos choro, tá? Tanto no remorso quanto no arrependimento isso pode ocorrer. A pessoa chorar, se sentir muito mal. Agora, o que vai diferenciar uma pessoa arrependida e uma pessoa com remorso são as novas atitudes dela. Se ela vai praticar novamente ou não. Ou as velhas atitudes. Se tá voltando, meu irmão, você não se arrependeu. Já é um alerta. Você não se arrependeu ainda. Se você tem em mente fazer aquilo de novo, ainda não se arrependeu. Você ainda não entendeu o quanto a graça de Deus é sobre a sua vida. E como aqui o irmão falou para nós, o quanto a palavra de Deus, ela nos lava, nos purifica de todo o pecado. Sangue de Jesus. Então você ainda precisa entender e precisa provar dessa purificação. Purificação que eu digo é quando você confessa e deixa. Aí sim você vai alcançar misericórdia. Amém? Amém. Aqui para finalizar, o apóstolo Paulo nos orienta que devemos fugir das oportunidades que podem nos levar ao pecado. Isso, na verdade, está em 1 Timóteo 6,11 e 2 Timóteo 2,22. Isso nos sugere que devemos limpar a vida e fazer todo o possível para mantê-la limpa. Né? Então nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, né? E Deus ele não habita em lugares que há trevas, né? O Espírito Santo de Deus não habita. Então se a gente não estiver resgatando essa vida, né? Resgatando a santidade, a gente vai estar longe do Espírito Santo, né? E embora a palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro, né? Então se a gente não romper com aquele pecado que a gente venha a cometer, ou talvez ele se inicie por um acidente, né, e por uma segunda vez acontece, e aí a gente vê que a gente não está arrependido, né, que a gente está com remorso, e a gente continuar essas práticas, né, a palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro, e isso nos separa de Deus, né, que na verdade nos separa de Deus, e a gente às vezes escuta algumas pessoas dizerem, né, que querem justificar a sua saída da igreja, né, é porque por causa disso, por causa daquilo outro, mas a palavra nos fala, irmão, que quem abandona Deus, o que nos separa de Deus é o pecado, não é? Então não adianta eu querer julgar ou falar, é que o irmão não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava boa noite, nem olhava para mim. Esse motivo não é um motivo para a gente abandonar Deus, né? Então o que nos separa de Deus, a palavra é clara, é o pecado. É verdade. Aqui, irmãos, agora vou fazer um desafio aqui com a nossa igreja. Eu sei que esse vídeo vai ser postado aí, né? Vai ficar livre, mas é o que eu desafio para a nossa igreja. Eu vou colocar as perguntas aqui, né, e vou pedir para vocês responderem ela nos seus grupos de células, tá bom? Então a primeira pergunta referente a essa ministração. Como podemos manter nossa vida limpa diante de Deus? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Como devemos confessar pecados? E a terceira pergunta e última. Conseguiremos abandonar o pecado? Né? Olha a dica aqui, ó. Provérbios 28:13, hein? Essa é a dica. Tá bom? Uma palavra breve para você no seu coração. Você deseja falar mais alguma coisa? Bem, não. Eu acredito, né? Que desde da célula passada, na verdade, todo esse período, né? Com essa temática que tivemos nesse mês de abril, tem ministrado claramente, né, sem precisar de muito esforço, né? Verdade, sem precisar de muito esforço. Tem ministrado muito sobre as nossas vidas. Esse foi só um gancho, né, da busca da santidade que foi falado no vídeo anterior. E eu creio que, independente da forma, né, eu creio que você está sendo ministrado. E continue assim, meu irmão. Abra sua mente, abra o seu coração para a palavra de Deus. Guarde essa palavra, medite nela durante a semana,
né? Sobre a confissão de pecados, como que tá essa área da sua vida, sabe? Eu falo para você, se você tá passando por algum problema, por alguma dificuldade, procure alguém para conversar. Isso também é muito importante, porque a palavra também nos diz que quando confessamos nossos pecados uns aos outros, as nossas... É esse versículo aí. Amém? Vamos orar então para terminar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pela essa meditação maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida, Pai, de cada um que vai ouvir, escutar e assistir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu não sei o que cada um necessita, Pai, mas eu creio que o Senhor sabe, porque o Senhor é um Deus vivo, Pai, é um Deus que nos ama, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é um Deus que mandou o seu único Filho, Pai, para pagar o alto preço pelos nossos pecados, Pai, e através disso sermos salvos, Pai, sermos adotados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, colocamos diante de Ti também, Senhor, o nosso desejo de santidade, Pai, a nossa busca constante pela santidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar direcionamento, Senhor, que o Senhor possa nos dar coragem de confessar os nossos pecados, Senhor, que o Senhor possa nos dar coragem também, Senhor, de largá-lo, Senhor, de te servir, Pai, que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar a revelar, Pai, tudo aquilo que não te agrada em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos enxergar, Pai, para que nós possamos fazer uma introspectiva, Pai, para que nós possamos achar tudo aquilo, Pai, que esteja enraizado em nosso coração, aquilo que talvez passe despercebido por nós, Senhor, mas que de fato, Senhor, não te agrada, e que nós possamos largar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama do Teu amor, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida de todos os nossos irmãos, Pai, todos aqueles que vão acessar esse vídeo, Pai, que vão ver essa ministração, Senhor, que pode ser que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, independente do dia, Pai, independente da hora, independente de qualquer lugar que eles estejam, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Tudo seja para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmão, que você tenha sido ministrado, assim como a gente foi também. Amém, Senhor. Amém? E te aguardamos na próxima terça. Em nome Estaremos de aqui Jesus. com talvez alguns outros irmãos, Sim. tá bom? Mas a palavra vai ser a mesma. Que a palavra do Pai, que você seja edificado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.